Essas coisas. Agora sim. Gravando aula 20, psicanálise de púlvares, parte A. 2 de agosto de 2022. Nós estamos falando, portanto, de crianças. As brincadeiras infantis, o relacionamento com os pais, os primeiros dias na escola, a descoberta da sexualidade lá na fase edipiana, as canções de ninar, as historinhas e os contos de fadas. É só a gente lembrar, nos encantavam e muito contribuíram para a formação da nossa personalidade. Os desenhos animados que a gente assistia, Pinóquio, a Branca de Neve, o Gato de Botas, e assim, tantos outros, não é? Já na infância, o indivíduo acumula vivências e experiências que lhe servirão de base na construção de sua subjetividade, e é neste período que o indivíduo começa a estruturar a sua personalidade, que ele não tem personalidade aí até os 3, 4 anos. Ele começa a formar com a chegada do complexo de Édipo, com a descoberta da sexualidade. Alguns transtornos podem prejudicar esse processo. Os mais comuns são o de ansiedade, transtorno de humor, de déficit de atenção e de hiperatividade. Já alguns analistas questionam a possibilidade da criança desfrutar de uma análise nos mesmos moldes de um paciente adulto. É semelhante, mas não é a mesma coisa. É preciso pensar como que a clínica psicanalítica direcionada à infância, principalmente à primeira infância, nos confronta com uma mudança de paradigmas de uma clínica baseada no significante e na linguagem, em sua dimensão verbal, para uma clínica voltada para a ideia de construção e contenção continente. Então, para a criança, não é o signo, é mais o significante. A primeira análise realizada com uma criança, o Freud, foi a do pequeno Hans, em 1909. E teve grande importância por demonstrar que os métodos psicanalíticos podiam ser aplicados também às crianças. Naquela ocasião, Freud já mencionava que a criança é psicologicamente diferente do adulto, não possuindo ainda um superego estruturado. E não tem mesmo. Está em formação. A criança, ali até os 3 anos de idade, é id, ego. O ego a serviço do id. Tudo é dela. Para Freud, as resistências internas que combatemos no adulto ficam substituídas na criança por dificuldades externas. Mas o interesse pela psicoterapia infantil só iria surgir, efetivamente, com os pós-freudianos que vieram desenvolver psicoterapia para a infância, como foi o caso de Winnicott, foi o caso de Melanie Klein. Então, buscar seus sentimentos da infância, cada um de nós, nosso sentimento da infância, é um caminho para estabelecer a empatia com os pequeninos e com os púberes. Eu vou colocar um agasalho. Caiu a temperatura aqui agora. Vamos procurar lembrar quantos sonhos acordados
e fantasias construídos, foram criados em cada um de nós, mas geralmente o adulto esquece que também foi criança. Muitos são até críticos, isso é coisa de criança. Nós temos que respeitar a criança, porque nós também fomos criança. E ela também tem seus sentimentos. E com isso ela pode registrar ali a sua condição de formar a sua personalidade com mais naturalidade. Portanto, fazer a sua autoanálise do seu período infantil ajudará muito a estabelecer o rapport tão necessário para se trabalhar com a psicanálise para infantes e púberes. Aqui nós estamos falando apenas de infantes e púberes, mas também nós vamos encontrar adultos infantis. Eu estou trabalhando com 2 casos desse tipo. Um é cabeça, já tem 2 faculdades, está fazendo mais uma pós-graduação, mas tem fixação na infância. O outro, até então, antes de começar a fazer análise, ele não conseguia construir um desejo para ele realizar a vida dele, está acomodado no ninho dentro da casa dos pais. Um homem com 28 anos. Agora sim, está despertando, criando desejo de fazer alguma coisa por ele mesmo. É muito importante entender isso, fazendo análise, nossa autoanálise do período infantil, e entender que vamos estabelecer um rapport para você trabalhar com a psicanálise para infantes e púberes, mas também adultos que ainda são púberes. A adolescência é uma etapa da vida durante a qual se exige uma reorganização psíquica a fim de que possam ser acomodadas as alterações de amadurecimento que vêm a seguir com a puberdade. Denota um processo de adaptação à puberdade e ao amadurecimento sexual. É um monte de novidades para a criança que está se transformando num adulto. Na puberdade, passando para a adolescência, a descoberta de tantas coisas novas, a curiosidade e também o medo. E como que vai ser? Às vezes tem aquela curiosidade, que tem aquela ansiedade muito grande de querer ser um adulto, mas não tem amadurecimento sexual. Então, esta etapa ela é marcada por fortes transformações, alterações psíquicas e físicas, a transformação do corpo começa a mudar, a voz começa a mudar. As alterações que levam à perda da identidade infantil, tendo como a procura de uma nova identidade, que vai se construindo num plano consciente e inconsciente. E a luta para não perder a sua característica infantil. É uma perda que ele está tendo, ele sofre com isso como perda. A perda da infância, a perda da suposta inocência. O fim da infância. Estrogênios em alta. Androgênios em alta. Testosterona em alta produção. Excitação sexual e não entende o que é sexo. E com isso o adolescente, ele realiza 3 lutas fundamentais. O primeiro luta pelo corpo infantil. Ele está perdendo aquele corpo, ele não pode conter aquilo. É uma transformação que acontece continuamente. Aparecem os pelinhos pubianos. Nas meninas também começam a aparecer os peitinhos, os pelos nas axilas. Vem a primeira menarca, a primeira menstruação. Mas, inconscientemente, eles estão lutando pelo papel e identidade infantis
E luto pelos pais da infância, porque já começam a atribuir mais responsabilidades. E a criança fica confusa. Porque aí escuta do pai assim: você já está grandinho para entender que não pode fazer isto. Aí ele quer fazer uma outra coisa. Você é ainda muito pequena para entender isso. É uma confusão, né? Uma hora ele está muito grandinho e outra hora ele está muito pequeno. Aí o ego é desorganizado e reorganizado, resultando no poder do ego sobre o superego. Dessa forma, consegue uma certa gratificação pulsional, buscando um equilíbrio psíquico, ou consegue alcançar temporariamente um equilíbrio psíquico. No desenvolvimento infantil, o nascimento é um momento de natureza intermediária, por ter aspectos vinculados à vida pré-natal e o início da vida pós-natal. Segundo Otto Rank, a experiência do nascimento pode ser uma espécie de trauma que marcará o sujeito através da vida. Uma das marcas desse trauma seria o medo da morte. Assim como passar do não ser ao ser foi algo doloroso. Passar do ser ao não ser será algo traumatizante. Independente de quais sejam as teorias utilizadas para o desenvolvimento do sujeito, sabe-se que o indivíduo tem que passar por vários desafios no seu desenvolvimento. Involuntariamente. Ele tem que passar por esses desafios. Aprender a andar entre 9 e 15 meses. Assim desenvolve a habilidade para andar, mas conta também com a ajuda de outras pessoas. Aí começa a andar, cai, se machuca, depois quer andar de novo. Aprender a tomar alimentos sólidos, a se alimentar com coisas sólidas. Já ir se preparando para deixar de grudar no peito da mãe. À medida que o organismo vai se tornando capaz de assimilar alimentos mais sólidos, vai diminuindo o reflexo de sugar, começando o processo de desmame. Aprender a falar. A aquisição da linguagem articulada é de fundamental importância no processo do desenvolvimento, com implicações para todas as fases do desenvolvimento. Algumas crianças chegam aos 2 anos e não estão falando, elas entendem tudo. E aí os pais ficam preocupados, começam a procurar especialistas, vai no pediatra, vai na fonoaudióloga, ver se tem algum problema. Que bom que tem essa atenção quando podem dar essa atenção. Já no nível mais ignorante, eu acho que vai ser mudinho mesmo. Já coloca outro rótulo, né? Não, eu tenho uma pior. Lá no interior, eles falam em simpatia. Precisa pegar um pinto, um pintinho, e de uma galinha, e colocar na boca da criança e piar. Se o pinto piar na boca da criança, ela aprende a falar imediatamente. É a Lapo dos Pagos, lá do Rio Grande do Sul, isso aí, não sei se aí conhece. Essas coisas do interior é assim mesmo. Tanto que quando também a mulher ficava grávida, uma outra mulher ela ia com uma agulha pendurada numa linha para Eu ouvi fazer a falar. identificação do sexo. Virou para a direita é isso, virou para a esquerda é aquilo. Se andou num sentido só, guri. Se fez círculo, menina. É. A agulha fálica. Agulha fálica.
Então, as tarefas evolutivas da primeira infância, nós temos que aprender a controlar o processo de esfíncter, 2 anos. Começa nos 2 anos. Controlar a eliminação de produtos excretórios envolve aspectos biológicos, psicológicos e culturais. A psicanálise dá muita importância a esta fase, advogando que é nessa fase que começa, portanto, um pequeno desenvolvimento do senso moral. Aprender a diferença básica entre os sexos, 3, 4 anos de idade. Nessa fase que a criança começa a perceber essas diferenças anatômicas entre o homem e a mulher, e é encorajado a se comportar de acordo com as expectativas relativas à sua anatomia. Mas mesmo nessa idade, pequenininho, 4, 5 anos de idade, ele tem manifestações sexuais de atração por uma mulher, o menino por uma mulher, e a menina por um menino. Trocam beijinhos. Ele chega a ficar com o pipizinho duro e sente toda a excitação. A gente tem que aprender a formar conceitos. Neste momento, o mundo externo não passa de uma enorme confusão para a criança. É uma baita de uma confusão. Ela não tem noção do que é o mundo, a realidade externa. Mas, pouco a pouco, o mundo ao seu redor vai tomando formas mais definidas. A criança vai recebendo nomes apropriados para as coisas e formando os conceitos básicos. E a partir desses conceitos básicos, que a vida mental da criança começa, então, a se desenvolver. Como ela não tem registro da realidade externa, aquilo para ela não existe, ela é totalmente livre de registros. Aos pouquinhos, ela vai obtendo esses registros e vai aprendendo, assim começa a formar conceito de uma realidade externa. Aí começa a aprender a se relacionar emocionalmente com os pais, com os irmãos e com outras pessoas, ao invés de limitar-se a si mesmo. Aprender a distinguir entre o certo e o errado, formando assim a base de uma consciência moral. Começa a formar uma consciência moral. Começa a querer formar uma personalidade. Freud, ele, na estrutura da personalidade, tentou ordenar a estrutura psíquica à base de 3 componentes básicos, nós já conhecemos: o id, o ego e o superego. O id contém tudo que é herdado. Ele é insaciável. Se acha presente no nascimento. Está presente na constituição de todas as pessoas. O id se caracteriza pelo processo primário. Ele é alógico, atemporal, infantil, arcaico, impulsivo, incapaz de tolerar a demora de satisfação. É governado pelo princípio do prazer, essencialmente o princípio do prazer, deseja a satisfação imediata das suas pulsões. As alucinações são exemplos do funcionamento do processo primário, com a ausência do objeto que reduziria a pulsão. Assim, o indivíduo alucina. Na ausência do leite, o bebê fantasia ou alucina a sua presença. O bebê é influenciado não pela realidade, mas pelo que ele quer, é desejo dele. É o que ele quer e acabou.
O ego já é, então, portanto, a segunda estrutura que começa a se desenvolver na personalidade da criança. É orientado para uma realidade e busca a satisfação das necessidades através dos meios aceitáveis. Controla os instintos, adiando, inibindo, restringindo-os com o interesse de conseguir os seus fins realisticamente. As funções do ego, portanto, consistem no seguinte: o ego precisa ter tolerância à frustração. Quando a criancinha está na fase id, ela não tem tolerância à frustração. Ela chora, faz birra. Controlar o acesso de ideias à consciência, aí o ego que já está amadurecendo. E guiar o comportamento do indivíduo para objetivos aceitáveis. Vai aprendendo que isto pode, aquilo não pode. Quando começa a ir para a escolinha, nessa socialização, então começa a ter esse compartilhamento. É um aprendizado. O superego tem objetivos diferentes do id e do ego. O id e o ego buscam a satisfação dos instintos, com a diferença de que o id, a busca de forma restrita, e o ego, a busca dentro dos limites da realidade, que aí já está formando consciência de uma realidade. O superego representa, portanto, as restrições culturais sob a expressão dos instintos, que foram incorporadas e aceitas pelo indivíduo. O superego é formado na infância à base de proibições referentes à sexualidade, através da resolução do complexo de Édipo. A criança até o ano e meio, tudo ela pode, mas aí com 1 ano e meio ela já começa a ouvir, isso não pode. Morder a mão do papai não pode. Enfiar o dedo na tomada não pode. Ela não entende por quê. Você explica para ela, a mãe ou o pai deve explicar, mexer no fogão não pode. Ela não tem noção que o fogão é fogo, que aquilo queima. Ainda no estágio oral, quando a libido se concentra na zona oral, oral passivo, em que a criança simplesmente recebe o que lhe é dado. Ela não consegue colocar as coisas na boca. É o peito da mãe, esta fase oral. Mas muitas prematuramente perdem o peito da mãe e é substituído por uma mamadeira. Algumas, aí que a criança começa a chupar a mamadeira, a beber o leite, e demora para beber a mamadeira toda, algumas mães ou avós ou cuidadoras, elas abrem o buraco do bico para ela poder engolir aquilo rápido. Não sabem o mal que estão fazendo. A redução da tensão gerada pela fome é feita através da movimentação e provoca, portanto, uma sensação de prazer. Mas ela tem o prazer no sugar. Uma fixação nesta fase leva a um comportamento de dependência na vida adulta. Num segundo momento, acontece o que Freud chamou de oral ativo. Essa etapa coincide com o início da dentição, onde morder torna-se a maneira de se relacionar com o mundo. A dentição vem logo no aninho de vida, que era de estar tomando leite no peito da mãe, pela morte do peito da mãe machuca. Algumas mães amamentam até os 2 anos de idade. Segundo a medicina, é saudável para a criança. Uma fixação nessa etapa pode gerar sentimentos de agressividade, de ódio, de rivalidade e de sadismo. Ela tem prazer em morder o bico do peito da mãe. Viu, Antônio? Foi.
Eu tinha uma colega, professora, inclusive esposa de um médico, e ela contou que não aguentava mais o menino morder o peito dela. Uhum. Ela passou vinagre no seio. Que maldade. Eu tenho uma paciente que tem uma menina de 1 ano e meio. Ainda está no peito. Ela não está aguentando mais, porque machuca. Sim. Chega a sangrar. Então, agora ela está entrando no processo de desmame. Tem que tirar a menina do peito. Ela queria chegar até os 2 anos, mas não vai aguentar. Aí, logo em seguida, que ela começa a sair do desmame, ainda pode ir para a mamadeira, mas com certos cuidados, né? Com qualidade. A criança também vai começar a deixar a fralda. É uma época de treinamento de hábitos higiênicos. A libido dela é concentrada na região do ânus. Ela tem prazer em defecar. E ainda tem adultos, a hora que sai do banheiro, vem daquele exclama assim: ah, que maravilha, nada como uma boa cagada. Ou aquele que está apertado para fazer xixi. Eu estava uma ocasião num evento, veio um jovem ao meu lado e descarregou. Faltou aquele monte de xixi. Aí eles exclamam: ah, melhor coisa do mundo é fazer xixi. Aí eu brinquei com ele: você ainda é virgem? A criança experimenta satisfação em expulsar as fezes ou em retê-las. Ela também tem esse aspecto, em reter as fezes. O período é dividido em 2 subestágios. Anal expulsivo, quando ainda não há o controle do esfíncter. Já uma fixação nesta fase pode levar à agressividade anal. Anal retentivo, quando há o controle do esfíncter. Uma retenção nesse subestágio pode levar ao desenvolvimento de comportamento obsessivo com limpeza, com arrumação, pandurice. No estágio fálico, que é a descoberta da sexualidade, que a menina não tem pipi, o menino tem, nesse estágio a libido é focalizada nos órgãos genitais, a curiosidade e a libido. Nessa fase aí, a criança passa pelo que Freud chamou de conflito edipiano. A criança ama o genitor do sexo oposto, mas sente que isso é proibido. E, consequentemente, sente sentimentos de ameaça, manifestado no menino por ameaça de castração. E, para ele acha que a menina foi castrada. Tanto quando ele vê a primeira vez, a reação dele é dar risada. A menina experimenta, neste mesmo período, a inveja do pênis, ela não tem um pênis. Para resolver o conflito e aliviar a ansiedade, a criança então se identifica com o genitor do mesmo sexo, incorporando as suas características, como papel masculino ou feminino, os padrões e valores morais da sociedade, que ela vai aprendendo bem aos poucos. A fixação na fase fálica é considerada como a causa da maior parte das neuroses. Logo em seguida, 6 anos, começa a entrar na fase da latência, estágio da latência, 6, 7 anos de idade.
É uma fase de calmaria para o instinto sexual. Nesta época, que coincida com a fase de entrada para a escola, o ego está livre para se concentrar em atividades intelectuais. É o clube da bolinha, é o clube da luzinha. Mas logo, quando chega lá pelos seus 11 anos de idade, começa a manifestação do estágio genital. Adolescência, puberdade, ou seja, puberdade e adolescência. Época de modificações hormonais que provocam a maturidade sexual. Neste momento, há uma reedição do instinto sexual e dos conflitos anteriores. A libido se focaliza não mais no próprio corpo, como nas fases oral e anal, e nem nos objetos incestuosos da fase fálica, o papai e a mamãe, mas em objetos heterossexuais e não incestuosos. A fixação em qualquer dos estágios anteriores gera, neste ponto, a evolução da pessoa, comportamentos ou traços de personalidade considerados anormais. Ao assistir desenhos animados ou folhear revistinhas infantis, vão formando identificações com os personagens, desenvolvendo emoções imaginárias induzidas pelas historinhas e figuras animadas que desenvolvem um universo de imaginação, que servirão como base no início da formação da personalidade. É nesta fase a criança começa a ter pudor, ela não deixa qualquer um ver seu corpinho, ela cobre, logo ela coloca um biquinizinho, embora ainda não tenha o peitinho, a menina, mas já tem um sutiãzinho cobrindo a parte do peito dela. Alguns contos estão relacionados aos ritos de iniciação ou de passagem do herói e incluem provas de superação que ajudam no amadurecimento. Quando a criança tem um pai participativo, que brinca e lhe conta histórias, ela fica cativada pelos conhecimentos e poderes do pai, admira o pai, o qual para ela é um herói. Mas poucos pais realmente conseguem se dedicar assim para os seus filhos. Lamentavelmente. Ao ouvir a narração do adulto, a criança brinca nos meandros ocultos da mente e do pensamento infantil. As significações dos contos são manipuladas com elementos misteriosos da vida sob a aprovação do adulto, ficando assim livre para sentir desejos e temores e esperanças. Os contos de fadas falam do que é primitivo e humano. A raiva, a inveja, a ambição, e apontam para o bem como a beleza, a justiça, o perdão e o amor. Mostram a luta contra as dificuldades na vida e incitam o enfrentamento dos obstáculos. O bem e o mal recebem corpo na forma de figura e ações onde, com frequência, o mal se encontra temporariamente vitorioso, como em Branca de Neve e os Sete Anões, como também na história de Pinóquio. Esse rapaz, 31 anos, que tem uma fixação na fase da infância, ele tem uma filha de 10 anos. Ele é um pai considerado pai exemplar, os cuidados que ele tem. Mas ele cuida dela porque ele ainda vive a fase que ela está passando.
ele me contando, à noite, ele contando uma historinha para ela dormir. A menina já com 10 anos, daqui a pouquinho já está na puberdade. Ele está apavorado com essa possibilidade, vem trabalhando isso na mente dele, para entender que tudo isso já está começando a acontecer. E ele contando uma historinha para ela dormiu, aí ele foi para o computador e concluiu a história. No fim, ele fez um livro, ele publicou um livro infantil, criou uma história infantil, porque ele viajou na sua condição de fixação da infância, na infância. E é muito criativo. A rivalidade de gerações, a convivência de crianças e adultos, as etapas da vida, nascimento, amadurecimento, velhice e morte, bem como sentimentos que fazem parte de cada um, amor, ódio, inveja, amizade, são apresentados para oferecer uma explicação do mundo que nos rodeia e nos permite, assim, criar formas de lidar com isso. Entre os grandes autores, além dos irmãos Grimm, encontra-se o francês Charles Perrault, que deu vida a Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, Pequeno Polegar e Gato de Botas. Pois, quando nós falamos da psicanálise infantil, dos contos de fadas, nós vamos ver vários significados da história de Chapeuzinho Vermelho, que é exatamente na fase da mudança da puberdade para a adolescência. A cor vermelha, na história de Chapeuzinho Vermelho, representa a menstruação da menina. Já Andersen nos presenteou com a história do Patinho Feio, aquela criança que se sente desengonçada, rejeitada. Gabriele Susana Barbot, a Dama de Villeneuve, com A Bela e a Fera. Charles Dickens, com O Conto de Natal e a história de Oliver Twist. Já no Brasil, temos uma grande figura de destaque que é sucesso, e foi muito sucesso, revelação nacional, Monteiro Lobato, cuja obra hoje ainda serve de base no início literário de muitas crianças. Ele criou vários personagens para isso. As figuras nos contos de fadas não são ambivalentes e não são boas nem más, como nós somos na realidade. Os contos de fadas, ou ela é boa, é uma fada, ou ela é má, é uma bruxa. O que interessa à criança é que desperta a sua empatia ou antipatia. Quanto mais simples e direto o personagem, tanto mais fácil é para a criança se identificar com ele ou rejeitá-lo. A criança compreende que há grandes diferenças entre pessoas e que é preciso fazer opções sobre quem quer ser. Ele começa a pensar o que ele quer ser. A criança vê passar o caminhão de lixo e o lixeiro lá pendurado lá fora, ele acha aquilo o máximo. Então, perguntar para ele nessa época, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser lixeiro. Que para ele aquilo é uma diversão. Os contos de fada contribuem sensivelmente para a construção da personalidade da criança. E todos eles têm esse conteúdo realmente que vai ajudando nessa formação da personalidade. E ainda lá, fiz o final tradicional dos contos. E viveram felizes para sempre. Implica a construção de uma ligação satisfatória em outra pessoa, deixando, portanto, a criança livre da ansiedade de separação. Músicas infantis,
tão importantes. Criança adora cantar músicas infantis. Quando a gente canta com elas, se o psicanalista vai trabalhar com crianças, ele precisa conhecer canções infantis e cantar com ela no consultório para poder estabelecer a empatia. As canções infantis produzem fixação na memória. Mas para o adulto também produz fixação. As histórias fazem fixação, as metáforas. No caso do Anel do Rei, no caso de utilizar a música Como uma Onda no Mar, de Lulu Santos, para a pessoa introjetar o seu conteúdo. A música possui um papel importante na educação das crianças, mas também na dos adultos. Ela contribui para o desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cognitivo e linguístico, além de ser facilitadora do processo de aprendizagem. O interesse por algum instrumento de música é muito legal para a criança começar a brincar, começar a experimentar as coisas e desenvolvendo as suas habilidades. Portanto, a musicalização é um processo de construção do conhecimento, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, da memória, da concentração para aprender algo, atenção a novos fatos, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade. Aí começa a cantar e começa a dançar. Também contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de movimentação. A musicalização na educação infantil está relacionada a uma motivação diferente do ensinar, em que é possível favorecer a autoestima, a socialização e o desenvolvimento do gosto e do senso musical das crianças. Cantando ou dançando, a música de boa qualidade proporciona diversos benefícios para que a criança possa desenvolver com tranquilidade. É uma grande aliada no desenvolvimento saudável da criançada. Brincar de roda e cantar musiquinhas de roda. As letras geralmente têm base na imaginação infantil e se referem ao desenvolvimento psicossexual e psicossocial. Já para o grande Piaget, mestre importante na área da pedagogia, a inteligência para ele é um mecanismo de adaptação do organismo a uma situação nova. E, como tal, implica a construção contínua de novas estruturas. Esta adaptação, ela se refere ao mundo exterior, como toda adaptação biológica. A criança, assim, se desenvolve intelectualmente a partir de exercícios e estímulos oferecidos pelo meio que a cerca, onde ela está inserida. Então, o ambiente da sua casa é extremamente importante. Quando uma criança é criada no meio de desarmonia, ela vai ter na vida adulta terríveis traumas, dificuldades com a sua vida social, dificuldades com a sua vida profissional, com o seu desenvolvimento cultural. Vale, portanto, dizer que a inteligência humana ela pode ser exercitada, e pode,
buscando o aperfeiçoamento de potencialidades, o treinar a inteligência emocional, que evolui desde o nível mais primitivo da existência, caracterizado por trocas bioquímicas, ou até o nível das trocas simbólicas. Para Piaget, o comportamento dos seres vivos não é inato, nem resultado de condicionamentos. O comportamento é construído numa interação entre o meio e o indivíduo. Entre o meio que ele está para ele sobreviver. O desenvolvimento se inicia no período intrauterino e vai até os 15 ou 16 anos. Piaget diz que a embriologia humana evolui também após o nascimento, criando estruturas cada vez mais complexas. De fato, tem isso mesmo. Há uma construção, nova construção de células, novas formas que o corpo vai adquirindo. A construção da inteligência se dá em etapas sucessivas, com complexidades crescentes, encadeadas umas às outras. E é isto que a gente chamou de construtivismo sequencial. E que me parece lógico, porque nós estamos num construtivismo sequencial de criança, que vai passar pela puberdade, para a adolescência, até se tornar um adulto. Está sendo construído. No período sensório-motor, que é do nascimento aos 2 anos, bem criancinha, subdivide esse período em 6 subestágios. Reflexo de 0 a 1 mês, só reflexo. Aqui a criança limita a exercitar o seu equipamento reflexo, como é o reflexo de sucção, de se agarrar no peito da mãe. Reflexo, você coloca a sua mão, o seu dedo na mãozinha da criança, por reflexo ela agarra no seu dedo. A ausência da função semiótica é a principal característica desse período. Ela não tem essa identificação. A inteligência trabalha através das percepções, simbólico, e das ações, motor, através dos deslocamentos do próprio corpo. É uma inteligência prática. A sua linguagem vai da ecolalia, repetição de sílabas e blá, 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 falando rápido. O adulto não deve falar errado como ela fala, e sim respeitar com o que ela está falando. A palavra-frase, água, para dizer que quer beber água. Quando começa a pronunciar água, fala au, au. Já que não representa mentalmente o objeto das ações. A sua conduta social nesse período é de isolamento e indiferenciação. O mundo é totalmente dele. Tudo é dele. Aí vem o período que começa a reação circular primária, quando o comportamento da criança, casualmente, leva a um resultado interessante, aí a criança tende a repeti-lo. Ela faz alguma coisa que deu prazer, ela repete aquilo lá. Nesta fase, a criança começa a demonstrar curiosidade e imitação. As primeiras noções da realidade começam a ser elaboradas, tais como as de espaço, de tempo, casualidade e permanência em determinado objeto. A reação circular secundária envolve objetos externos, manipulação do objeto. Ela quer pegar, experimenta, tudo é curioso, ela quer pegar. Se a criança, por um movimento acidental, sacode um objeto pendurado em seu berço, e vê que ele mexe, que ainda está pequenininho no berço,
Ele tenta repeti-lo para ver novamente o objeto se mover, mas não entende o que é aquilo. Assim, o bebê começa a fazer as adaptações intencionais e vai aprendendo a recapturar objetos perdidos. No estágio 4, a criança já encontra objetos escondidos. Começa a desenvolver a coordenação de esquemas secundários. Porém, se o objeto é escondido, primeiro sob uma almofada e depois sob a outra, ela persiste em procurá-lo sob a primeira. Reações circulares terciárias, 12 a 18 meses, a criança começa a experimentar ativamente novos comportamentos. Ela joga objetos no chão, de várias alturas, para ver o que acontece e observa o resultado. Ela não tem noção se está jogando uma taça de cristal, se está jogando um copo de vidro, se aquilo pode machucar, para ela isso não existe. Portanto, nesta fase, a criança só deve ter ao alcance dela objetos que não sejam perigosos. Nada de vidro e nada de cristal, à base de plástico. No início do simbolismo, dos 8 meses a 2 anos, que é o estágio que representa uma transição para o estágio pré-operacional. Ela começa a fazer a operação do seu corpo. O bebê começa agora a usar símbolos mentais e palavras para se referir aos objetos ausentes. Então, ela começa a ter signo e significante. Aí já começa a possuir rudimentos do pensamento. Até esse momento, ela não tem pensamento. Ela se distrai com qualquer coisa. Se escondemos uma corrente numa caixa, deixando parte da tampa aberta, ela é capaz de enfiar o dedo na abertura, forçando assim a abertura para poder chegar na corrente. No estágio pré-operacional, que aí já vai agora 2 a 7 anos, já passa aí pela fase anal. O principal progresso desse período em relação ao sensório motor é o desenvolvimento da capacidade simbólica. Ela vai tendo uma capacidade simbólica de objetos. Nesta fase, a criança já não depende unicamente de suas sensações e de seus movimentos. Ela começa a ter um pouquinho de consciência, um pouquinho de noção das coisas. Ela já distingue um significador, uma imagem, palavra ou símbolo. Nesse período simbólico, que vai dos 2 aos 4 anos, surge a função semiótica, que permite o surgimento da linguagem, do desenho, da imitação, da dramatização, as brincadeiras que ela faz, as canções que ela aprende a cantar, tudo isso contribui para esse período simbólico. A criança pode criar imagens mentais na ausência do objeto ou da ação. É o período da fantasia, do mundo de faz de conta, dos contos da carochinhas, do jogo simbólico. Entre os 4 e 7 anos de idade, entre o período intuitivo, é a idade dos porquês. Tudo ela pergunta por quê. E as pessoas despreparadas para isso não têm paciência para entender que ela também foi criança, que ela também passou na idade dos porquês. Ela não pode fazer isso. Por quê? Aí não dá uma explicação para por que sim. Ele fala, mas por que sim? A criança pergunta o tempo todo. Distingue a fantasia do real, podendo dramatizar a fantasia sem que acredite nela. Seu pensamento
continua centrado no seu próprio ponto de vista, e já está tendo formação. Já é capaz de organizar coleções como de figurinhas, coleções de lápis de cor e conjuntos, sem, no entanto, incluir conjuntos menores em conjuntos maiores. Quanto à linguagem, não mantém uma conversação longa, mas é capaz de adaptar a sua resposta às palavras do companheiro. Os períodos simbólicos e intuitivos são também comumente apresentados como período pré-operatório. Aí, dos 7 aos 12 anos, vai chegar o estágio das operações concretas, que é o período em que a criança consolida as conservações de número, de substâncias, se interessam por leituras com outras crianças, de volume e peso. Já é capaz de ordenar elementos por seu tamanho, grandeza, incluindo conjuntos, organizando, então, o mundo de forma lógica operatória. Antes disso, a criança não tem noção do peso. Para ela, o que é 1 quilo, o que é 100 gramas, não significa nada. Tanto que nesta fase de desenvolvimento se brinca com a criança assim, o que pesa mais? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? Para ela, a sensação que ela tem, o algodão é leve e o ferro é pesado. Ela vai falar 1 quilo de ferro. Ainda não tem essa noção, não tem esse registro. Assim, ela vai organizando o mundo dela. Ela já parece ter a seu comando, nesta fase, um sistema cognitivo coerente e integrado, com o qual vai organizando e manipulando o mundo. A sua organização social é a de bando, vários, um monte de crianças. Se divertem, brigam, podendo participar de grupos maiores, chefiando, admitindo chefia, admitindo liderança, ora liderando. Já podem compreender regras, sendo fiéis a essas regras. E aí começa a estabelecer compromissos. Daí a importância de estar na escolinha. A conversação vai se tornando possível, porque vai formando uma linguagem socializada. Sem que, no entanto, elas possam discutir diferentes pontos de vista para que chegue a uma conclusão comum, porque ainda não tem embasamento para isso. Ainda na fase dos 7 aos 12 anos, a sexualidade se encontra latente. E existe a diferença entre meninos e meninas. É quando, então, surge aqui esse grupo seleto, né, Luluzinha, Bolinha, muito bem historiado com Maurício de Souza, com a turma da Mônica, Cascão e Cebolinha. Ambos disputam o orgulho e não querem se misturar, pois meninas são fracas e choronas e os meninos são fortes e dominadores. As meninas têm que agachar para fazer xixi e o menino faz xixi em pé. Ele tem o poder. Nesse estágio das operações concretas, que é o período que ocorre o maior número de abusos, a criança fica mais vulnerável a abordagens maldosas, pois não sabe diferenciar entre o bom e o mal, e pode com mais facilidade ser envolvida por carinhos de adultos que dizem que as amam e vão se aproveitando da inocência da criança, procurando fazer pactos de segredinhos movidos pela pulsão sexual. É onde tem os casos de pedofilias. A maioria acontece nos próprios lares, dentro de casas.
Alguns pais, ao se despedir de seus filhos para a escola, dão um selinho, que eu já falei disso anteriormente, e acho que tem que tomar muito cuidado com isso. Falam palavras de amor no selinho. A criança sente prazer, lógico, e retribui também assim, eu te amo. E inconscientemente desenvolve o desejo sexual pelo pai ou pela mãe. Aquele menino que eu já contei da história dele, que a mãe dava um selinho para ele para a escola, nessa idade aí, 5, 6 aninhos, e ele dizia, mamãe, você é minha namorada, eu te amo. Quando você crescer, quando eu crescer, eu vou casar com você. E a mãe acha aquilo lindo, é um amor, abraça e beija na boca, retribuindo com as mesmas palavras. Não sabe o mal que está fazendo para a fixação do complexo de Édipo. O mesmo também ocorre com as meninas, em relação aos pais, desenvolvendo um forte complexo de Édipo, que na vida adulta irá se manifestar com diversos componentes e sentimentos inexplicáveis. Por isso que se observa que as mulheres se casam com um homem parecido com seu pai, e os meninos se casam com uma mulher parecida com a sua mãe, em função do complexo de Édipo. Pode não ser aquela aparência física, mas em condutas e atitudes. E é comum ver discussão de família. Nossa, você é igualzinho à sua mãe. Aí ela diz, e você é igualzinho ao seu pai. E aí começam as críticas, começam a ter os desentendimentos entre o casal. A criança que chega a esta fase da vida, acostumada a dormir com os pais, que tem que tirar da cama logo cedo, 1 ano e meio já tem que tirar da cama. Ou com a mãe, apresentará logo ao entrar na adolescência uma grande dificuldade de se relacionar com os amiguinhos da escola, procurando ficar isolado no mundo imaginário infantil. Uma mãe levou o filho dela, de 13 anos, para o meu consultório, porque ele se isolava, ele não saía de casa, ele não participava do grupo com os meninos nas escolas. Aí, na continuidade do tratamento, o que acontecia? Ele ainda dormia com a mãe. E com isso, o relacionamento dela péssimo com o pai, porque o pai não dormia com a mãe. E o pai, portanto, sublimou aonde? Sublimou na bebida. Para chegar em casa bêbado e não enfrentar aquela situação de dormir em qualquer lugar. Aí tinha que trabalhar a mãe e o menino de 13 anos, o puber de 13 para 14 anos, se transformando no adolescente. Uma situação bastante complicada para se tratar. Aí a mãe, como ficou sempre com o filho dormindo na sua cama, ela perdeu a libido pelo pai, pelo marido dela. Então já não tinha mais relação sexual. É um casamento que foi para a cucuia. Dificuldade em conversar, desenvolver atividades coletivas, vergonha de falar com outras pessoas, introspectivo, tímido e agressivo, conforme o assunto, quando alguém tenta fazer ele falar, quando pergunta de coisas íntimas, quando invade o espaço dele, ele fica agressivo. Esse menino que ficava lá o dia inteiro no computador e dormia com a mãe, já há anos que os pais não dormiam junto mais, há anos não faziam mais sexo, e esse menino
Ele tinha dificuldade de brincar com seus colegas porque a vergonha de ele estar dormindo com a mãe ainda, e nenhum deles mais dormia com a mãe. Mas ele não queria deixar de dormir com a mãe. Então, ele não falava. Até que, conversando com ele, induzindo ele a fazer alguma coisa, eu perguntei: do que você gosta na escola? Ele falou: da língua inglesa. Pensei comigo: legal. Esse menino, ele está sempre envolvido na internet, esse menino fala inglês. Aí ficou quietinho. Aí falei com ele em inglês. Do you speak English? Ele arregalou os olhos, olhou para mim. Pronto, entrei no mundo dele. Ele fala inglês. Ele vive no mundo inglês, na internet. Aí começamos a conversar um pouquinho. Infelizmente, não deram continuidade, porque tinha que também alterar as condutas da mãe e as condutas do pai. Eles é que tinham que alterar, mas eles não querem. E a mãe não quer perder o prazer dele dormir na cama dela. O complexo de Édipo estabelecido afeta, minha gente, sensivelmente o caráter e a personalidade, distorcendo a possibilidade de estabelecer um processo de construção no objetivo na vida. Fica muito complicado, é muito nocivo realmente. É necessário prestar muita atenção nisso. O empresário veio me procurar a pedido da esposa dele, que viesse me procurar, porque, por ocasião, eu fiz um seminário na FURB, e ela é psicóloga. Ela tinha interesse em fazer o curso de psicanálise, e eles estavam com problemas. Então, ele veio me procurar para fazer tratamento comigo. E aí ele me disse que eles ficaram desse jeito, sem relação sexual, sem se tocarem, desde que o filho nasceu. O filho já estava com 2 anos. Sim, por que vocês não têm mais um contato? Ele falou: nem procura. Então, a dificuldade que eu tenho é que eu tenho a necessidade de sexo, mas eu não quero trair a minha consciência. 3 minutinhos, 5, mais ou menos. Termina. Então, eu vou numa sauna, na sauna Formen. Então, quando ele terminar aqui, eu... E lá ela me satisfaz. Mas eu não faço sexo com ela. Mas isso não é vida. E o objetivo, o objeto, criando o problema, é a criança dormindo entre os dois. Então, ele prefere ficar assistindo o jogo de futebol até tarde, para que os dois possam dormir. Depois é que ele vai para a cama dormir. Ou às vezes dorme no sofá mesmo. Ou seja, esta falta de consciência... Oi? Eu já chego lá, já sei. E a gente com o microfone aberto aí, por gentileza, pode fechar? Ai, desculpa. Sua sexualidade fica conturbada e indefinida, da pessoa que passa por isso, a criança passa por isso, pois a sua referência de aprendizagem não consegue vencer o necessário processo de separação da mãe e do pai. Isso age como um luto doloroso. Obrigado, minha gente, pela preciosa atenção de vocês, pela participação. Amanhã, às 19h45, estaremos no ar para a segunda parte da aula. Ela é um pouco mais comprida. Eu vou aqui interromper o compartilhamento para que a gente possa conversar um pouquinho mais. Vamos lá, conversar um pouco, fazer seus comentários? Para mim está sendo ótimo, né? Porque eu tenho paciente criança. Na verdade, eu sempre tive paciente criança, né?
isso. Mas essa parte psicanalítica está sendo maravilhosa. Eu fiquei aqui até sem piscar nessa aula. É muita coisa, né, Sol? É, mas assim, pelo menos são coisas que eu entendo, tanto por trabalhar com criança e por ser mãe. Então, muito do que é dito, eu tenho exemplos, né, em casa. Você tem a sua experiência, né? A sua vivência. Sim, sim. É bem... Então, é mais, a compreensão é melhor. Mas, assim, é muito interessante, o método de como lidar com isso, né? Tá. Ó, os meus nunca dormiram na minha cama, nunca, em fase nenhuma da vida deles. Eles são privilegiados de ter uma mãe como você, com esse conhecimento. Com essa- Sempre dormiram no bercinho deles, depois passou para a cama, sempre sozinho. Desde cedo, é isso aí. Aos 4 meses ficou, até os 4 meses, até os 4 meses ficou o bercinho no meu quarto. Depois eu passei para o quarto e começou a dormir sozinho no quartinho deles. É. E 4 meses. quando a criança começa a dormir sozinha, que ela dorme sozinha, o ego dela vai se fortalecendo, né? Ela vai se achando Sim, importante. sim, é verdade. É assim mesmo. Aí dá um elogio, que belezinha, você dormindo na sua caminha, que maravilha. Essa questão da sexualidade mesmo. Eu tenho um menino e uma menina, 1 ano de diferença. Aham. Então, como eles cresceram praticamente juntos, essa questão de ver o corpinho um do outro, eles já são bem resolvidos. Eles se entendem que um é menino e outro é menina, então para eles é isso aí, pronto, e acabou. Não O seu mais existe velho está com essa. 9 anos, Ela vai fazer 9, ela tem 8 e e ele ele, tem 7. 7. É. Então, assim, eles entendem, não fica tipo assim, ah, por que ele tem, por que eu não tenho? Nunca fizeram essa pergunta e nunca, assim, tiveram dúvidas sobre isso. E pronto, porque eu explico. Eu uso meio lúdico, mas falo a verdade. Aham. Isso é assim, assim, menino é assim, assim, menina é assim, assim. Estão vendo, olharam, bonitinho, agora acabou. Ninguém põe a mão mais no do outro. Conheceram, foi apresentado, então tá bom. E pronto, e não tiveram mais interesse, né? Não, Uhum. não tem por que também ficar privando a criança do conhecimento, né? Apresentei logo, pronto, vamos encerrar esse assunto, partir para frente. Sim. Tem muita coisa para aprender na vida. Então, aí vem a importância da pessoa estar preparada para trabalhar com criança, né? Para Sim, estabelecer o rapport, saber brincar com a criança, ficar igual a ela. A primeira coisa a tratar com criança é nunca ficar em pé ou sentada na frente da criança. Senta no chão igual a ela. senta no chão, justamente. Ela deita para brincar no chão, deita no chão também para brincar com ela. Aí você Justamente. pode fazer sessão de análise, você vai fazendo as suas interpretações. É bem isso. As brincadeiras, né? Brincar, pintar, desenhar, brincar de boneca, brincar de carrinho, É, tudo isso eu faço. e tem que fazer parte de tudo isso. Aí cresce uma criança saudável. Sim, Então, e na segunda parte da manhã, nós vamos entrar, portanto, na puberdade. É uma ótimo. fase também que daqui a 2 anos você vai já estar encarando, né? Ah, sim. Os meus ainda não, mas eu vou ter paciente na quinta-feira com essa idade de 13 anos. 11, 12 anos já começa a manifestação. E aí eu estou bem interessada nessa aula para poder pegar já o paciente já bem instruída. Aham.
Muito boa. Boa a sua fala, a sua contribuição. Algo mais? Não, só não podia parar, né? Mas infelizmente a hora permite. Antônio, Oi, Álvaro. você falou uma coisa que eu achei bastante interessante. Dentre as funções do ego, você falou a tolerância à frustração. Então, eu percebo assim que, normalmente na criminalidade, na situação do direito, a pessoa não tem uma tolerância à frustração. O sujeito foi chamado de filho de alguma coisa, puxou o revólver e atirou no outro. Ele não tem aquele mecanismo de controle desenvolvido. Então, essa função do ego, tolerância à frustração, é uma coisa muito importante. E na criminalidade se percebe bastante isso. Inclusive, pode ser usado como argumento de defesa. Ele tem a frustração lá naquela fase. E continuou com essa, vamos dizer, dificuldade em tolerar a frustração. Ele foi frustrado e reagiu de uma forma exagerada, liberou o id onde não podia. Qual a função do ego, né? Infelizmente, Álvaro, isso não cabe mais só à criminalidade. Eu sei. Com a liberdade feminina e a entrada da tecnologia, nós temos isso em qualquer classe social. Não Não, mas entendimento da vê frustração, só. né? Uhum. E tem Mas eu falei gente... só no específico porque eu falo de situações graves, crimes contra a vida, por exemplo. Sim, nós não Claro, temos adolescentes aí que não sabem ouvir não, jovens que não sabem ouvir é não, e isso vai lá aí. e mata a namorada. Eu falo da gravidade, é isso aí. Não tem tolerância à frustração. A namorada terminou com ele, que eu sei de um caso. O sujeito simplesmente foi lá e esfaqueou a namorada. Não Sim, suportou. não foi tratado isso nele, né? Bem isso só. Porque, infelizmente, mãe sai para trabalhar e para suprir a ausência dela em casa, tudo é permitido. Quando tudo é permitido, a criança não conhece limite. Se ela não conhece limite, ela não recebeu não e não foi frustrada, né? Aí acontece o que a gente Ela tem de não sabe monte lidar com aí. frustrações. E aí Sim, está feita a bobagem. sim. Ah, o professor até coçou a cabeça, tipo, nossa, tá lascada. Mas ele tolerou bem a frustração. Tolerou. Certos pais, eles têm uma dificuldade na criança, quando está já com 1 ano e meio, que é a hora que tem que começar a frustrar um pouco. Porque o id, ele quer tudo, é ele. E nada mais importa. Então tem que começar a frustrar, aí o id vai reclamar, o id vai chorar. A criança começou a chorar, nossa, coitadinha, tal, tal, tal. Tem que saber lidar com essa situação. Uhum. Ela domina como? Ela domina pelo choro. Aí passa 2 aninhos, aí 2 aninhos e pouco, ela quer dominar pela birra. A criança se joga no chão para chamar atenção, faz um berreiro. Aí, para frustrar, quando é assim que a criança age, é sair de perto. Aí ela não tem plateia para assistir o show que ela está fazendo, perde a graça. Rapidamente ela sai dessa crise que ela apresenta, que é um surto do id, e já começa a fazer outra coisa, dali a pouco está brincando. Tudo aquilo já era. Verdade, não tem memória, né? É bem assim, não tem memória ainda. Legal, gente. Mais alguma coisa? Aí esse é um assunto longo, né? Principalmente para mim. Mas Ó, ó. acabou por aqui. Amanhã, então, tem mais. Muito obrigado da presença de vocês. Vamos em frente. Boa Eu que noite. agradeço. Uma ótima Amanhã noite. estou de Tudo câmera, ótimo. vocês me veem. Tchau, tchau.
Tchau, boa noite. Tchau, Boa boa noite. noite. Boa noite, Álvaro. Boa noite.